campo, cresci no campo, vivi no campo, envelheci no campo, e o campo é o lugar onde espiritualmente eu vivo. Aqueles homens velhos sempre orientavam a gente. Homens que a cavalo e com um laço na mão eram, assim, artistas, eu diria. O meu nome é Heron Vaz Matos. Eu, com muito orgulho, sou crioulo dos Olhos d'Água, que é um lugar no interior do município de Bagé. Nascido a 15 de dezembro de 1950, partejado pela dona Antônia Oliveira, parteira da região. A minha relação com o campo, ela é total e absoluta. De vez que, como eu disse, eu nasci no campo, cresci no campo, vivi no campo, envelheci no campo, e o campo é o lugar onde espiritualmente eu vivo. Não creio que exista lugar mais sagrado, fundamentalmente para nós nesta região aqui, do que o campo. O campo é que sustenta todas as sociedades urbanas e em qualquer lugar. Então eu sempre tive muito respeito aos que eu chamo os meus iguais, que são pessoas que conhecem realmente e executam trabalho e não atividade. Atividade é qualquer coisa que os humanos fazem, especialmente nas cidades. Porém o campo exige trabalho. Exige força, suor, né? E muitos riscos, inclusive de vida, que no dia a dia o homem do campo passa muito por essas situações, de vez que sempre lida com animais de um peso imensamente superior ao próprio homem e que oferecem risco, né? Animais bravios. E é assim que eu vejo em linhas gerais, né? Olha, meu amigo, no campo de a cavalo, meu pai, né? O meu pai, digamos assim, seus amigos, porque inclusive eu tenho composto várias músicas com esses personagens reais, né? Que eram, em sua grande maioria, amigos do meu pai, e consequentemente eu também me fiz amigo deles, foram mestres para mim. Quando então eu guri naquelas marcações campeiras, aquelas marcações antigas, além do meu pai me orientar muito bem para que não atrapalhasse os outros e coisa e tal, aqueles homens velhos sempre orientavam a gente. E efetivamente a gente aprendia muito com eles, porque eram todos exímios campeiros, homens que a cavalo e com um laço na mão eram, assim, artistas, eu diria, de raro quilate. Não, eu penso que sim, as duas expressões, as duas adjetivações são muito próximas uma da outra. Porque ninguém é gaúcho sem ser campeiro, até porque gaúcho é o homem de a cavalo. Esse é o homem que se construiu o gaúcho de a cavalo. Evidentemente que existem pessoas que são muito conhecedores, muito campeiros. Por exemplo, um peão caseiro de uma estância. Ele conhece também as lidas que os outros fazem, mas não todas, ele tem algumas limitações. Então o campeiro é aquele homem observador, conhecedor profundo das manifestações da natureza, do campo, dos animais, com os quais, inclusive, ele aprende muito, com os animais. E esse é o homem gaúcho que é, pelos grandes antropólogos e sociólogos que fizeram esse estudo,
um tipo social único na história da humanidade. Por quê? Por uma razão, entre outras razões naturalmente, mas fundamentalmente por uma, que o gaúcho se adaptou ao meio, sem transformá-lo. E todas as outras correntes migratórias de outros povos, de outros países, de outros continentes que vieram para cá, ou em outros lugares do mundo, ao chegar em determinada coisa, a primeira atitude que tomavam era transformar o ambiente para atender às suas necessidades. E eu costumo dizer assim, uma pessoa que não seja daqui, seja, por exemplo, do continente europeu, que nunca chegou, nunca esteve aqui, e vê, por casualidade, um tropeiro, que aqui ainda existe alguns, que entregaram uma tropa por entrega de uma estância, levaram uma tropa, ou que trocaram de estabelecimento, e alguém que não é daqui observar aquele homem com uma cambona nos tentos, com um laço, com mala de garupa, com poncho, certamente vai dizer, mas que coisa estranha, para que esse cara leva tudo isso aí? E ali não tem nada que seja supérfluo. Tudo foi criado, desenvolvido para que o homem pudesse, apenas com seu cavalo ou com um cavalo de tiro, andejar por essa imensidão de pampa aí, solita. E tive muita e continuo tendo muita oportunidade de me autoprojetar, de aparecer, de aqui ou ali ou acolá, mas eu não tenho essa ambição. Eu penso que todos somos iguais. Voltando ao homem do campo, o homem do campo tem que sentir-se mais um no meio e não o elemento no meio, porque todos são irmãos. O homem, os animais, as plantas, todos nós somos irmãos e nós precisamos perceber essas coisas. Eu tenho vários registros, livros registrados, agora está por sair um CD aí só com as minhas músicas, com o Lisandro Amaral. Mas eu não tenho nenhuma preocupação assim de que, não, vão achar isso, vão achar... Eu faço, componho, escrevo o que eu sinto e penso. Então, quando a gente lida com usos e costumes, com a cultura autóctone que nós temos, o sujeito tem que ter muita responsabilidade e seriedade. E eu tenho, até esse momento aqui, pretendo continuar para todo e sempre com essa responsabilidade e essa seriedade. Nós sabemos que as sociedades, elas sempre estão em constantes mutações. As coisas vão passando, vem aparecendo a tecnologia, o avanço que muitas vezes nem é avanço, que eu faço uma diferenciação entre inovação e evolução. O que eu gostaria é que as pessoas que hão de continuar para adiante, para as próximas gerações, pelo menos não perdessem essa memória extraordinária de quem foram os seus ancestrais. O que eles fizeram para chegar até esses que estão nascendo hoje aí, quando esses homens antigos desbravaram essas imensidões da pampa sul-americana, não é? Apenas a lombo de cavalo e boleadeira e laço e etc. Isso eu penso que não pode ser esquecido. Isso é muito necessário, é singularmente necessário que fique na consciência das pessoas. Agora, evidentemente que gente igual a mim, assim, ligada ao cavalo, ao laço, ao campo, e muito mais o meu pai, o meu avô, à medida que a gente retrocede no tempo, vão aparecendo pessoas mais conhecedoras e mais competentes. Evidentemente que esses eu não acredito que voltem. Até porque o ambiente sendo modificado, ele termina com todos os costumes, inclusive qualquer animal. Todo o animal, desde o microscópico até o maior deles, se nós mexermos no habitat, ele tende a desaparecer.
E é o que está neste momento, infelizmente, acontecendo com o gaúcho. Primeiro foi na Guerra do Paraguai, que apareceu a bombacha, descaracterizando aquele gaúcho clássico da bota de potro, do xiripá. E logo em seguida, após a Guerra do Paraguai, aparece quase que concomitantemente o aramado, tanto aqui quanto na província de Buenos Aires. Então isso já, primeira coisa que aconteceu, primeiro descaracterizou a indumentária do gaúcho histórico, clássico. Segundo lugar, restringiu muito a liberdade do gaúcho, porque aí foram começando os cercamentos das propriedades rurais, e aí foi diminuindo a necessidade do uso da boleadeira. Chegou a ter um ponto que depois de tudo estruturado, aramado, cercado, as estâncias, só se usava o laço. Aí depois, mais adiante, veio aparecendo novas tecnologias, né? Novas opções de trabalho, e apareceram, por exemplo, as mangueiras, os troncos, e aí atingindo também o laço. Então é uma série de fatores assim que não, penso eu, não é muito difícil da gente compreender.